Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, seminaristas, pastores, pastoras. Estamos na terceira aula da nossa matéria de vida cristã, uma das matérias mais importantes para o cristão nos nossos dias, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês e desejar que nesta aula de hoje o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito especial. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante de um grande desafio nesta noite. Tu conheces, ó Deus, o propósito desta aula, o objetivo que queremos alcançar, que o Teu Espírito Santo possa realmente nesta noite revelar-nos e fazer-nos melhores para Ti, também melhores para os irmãos. Usa-nos, ó Deus, que cada pessoa que vai participar desta aula, seja agora ao vivo, seja gravada, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa ter uma experiência realmente renovadora. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e ensina-nos através da palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, gente, nós estamos, na vida cristã, a gente vai falando de coisas muito importantes. E então hoje nós vamos analisar 3 capítulos da nossa apostila que são de suma importância. Por isso eu quero que você se una a mim, todo o objetivo para a gente chegar lá, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Capítulo 5, como você deve dar um retorno amoroso. Bom, gente, aqui nós vamos começar a trabalhar um pouquinho e certamente vai mexer um pouco com a nosso temperamento, a nossa personalidade, mas como vida cristã, e nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo, a gente aprende com Jesus a dar um retorno amoroso, um retorno que realmente seja edificante para as pessoas. E a questão básica é, temos nós dado esse retorno amoroso? Nós fomos chamados para abençoar. Ok, Paulo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Espero que o Senhor te abençoe poderosamente, né? Então, assim, o retorno amoroso, abençoar, é dar um retorno amoroso mesmo nas situações difíceis e adversas. É interessante que dar retorno amoroso quando tudo está bem é até um pouco fácil. Não é fácil, mas um pouco mais fácil. Agora, dar retorno amoroso quando as situações são difíceis, quando eu não estou bem ou a situação foi complicada, é muito mais difícil. Então, vamos começar a pensar. Hoje, nós temos uma matéria que eu recomendo que vocês estudem. É grátis, está disponível no YouTube, chama-se Comunicação Não Violenta. Olha, quando eu comecei a fazer esse curso, isso me ajudou tremendamente, muito mesmo. Eu comecei a avaliar como que eu dou um retorno para as pessoas, como que eu me comunico com as pessoas. Essa comunicação não violenta precisaria ser realmente uma matéria de todos. Ricardo, seja bem-vindo, querido. Tudo bom aí, né? Bom ter você, tá? Essa comunicação não violenta, já até compartilhei com alguns pastores, e eu recomendo a você que imediatamente após ver esse vídeo, a aula, amanhã, entra no YouTube e procura lá. Comunicação não violenta. Tem até a pessoa que realmente, Marshall, me falhou agora a memória, o nome dele, ele tem traduzido, ele fala inglês, mas tem traduzido português, tem pessoas que falam. O ideal é você ir no vídeo dele, não no resumo dele. Mas é fundamental. Eu aprendi muito com ele, e coisas que já estão na Bíblia, mas que eu não despertei para conhecer, que é como você dá um retorno amoroso. Vamos dar um exemplo bíblico, né? Quando
Jesus estava, pegaram aquela mulher no ato do adultério e trouxeram para Jesus e falaram: a lei manda apedrejar, o que você diz? Jesus podia falar muita coisa, mas ele dá um retorno amoroso. Ele diz: ok, quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ele não acusou a mulher, ele não desmentiu as pessoas, ele não envergonhou aqueles, mas ele fez de um jeito que a Bíblia diz que um a um foi saindo e ficou só ele e a mulher, e ele dá um retorno amoroso à mulher. É isso que a gente precisa, dar esse retorno. A comunicação não violenta é uma abordagem para se relacionar de maneira mais sincera, autêntica e amorosa. Porque às vezes a gente confunde sinceridade com grosseria, né? Ou falar a verdade com agressões. Bom, essa comunicação não violenta, ela inicia com conversas com a intenção de criar conexão com as pessoas. Quando alguém te faz algo e você não entende bem o que está acontecendo, procure dar um retorno para entrar na conexão. Por exemplo, né, se alguém chega assim do nada e trata você mal, te dá uma resposta, então você muda a história, fala: puxa, estou vendo que você está com um problema, posso te ajudar? Alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Então você dá um retorno do que falar: está vendo? Está me ofendendo, está me agredindo. Você identifica o que está oculto por trás daquela reação daquela pessoa. Algum sentimento que não está expresso, que você sabe que tem, porque não é comum. Também excluir toda defesa, todo ataque, excluir isso, todo modo de atacar, sabe? Nunca fique atacando. Nós somos chamados, grave isso, somos chamados para abençoar. E até os nossos inimigos, Jesus fala, você tem que orar por eles, tem que abençoá-los, tem que dar um retorno amoroso. Permita também que as suas vulnerabilidades sejam vistas. Às vezes, diante de uma pessoa que está passando por um momento difícil, você quer se mostrar mais forte, mas aí é onde você se mostrar fraco também fraco. Veja só, eu dei o exemplo de Jesus com os fariseus, com a mulher adúltera. Jesus deu um exemplo para aquela mulher de fraqueza como ela. Quando Jesus fala para ela: mas escuta, onde estão teus acusadores? Não tem ninguém? Ela disse: não. E ele disse: eu também não te condeno. Ou seja, ele podia dar outro tipo de situação, mas ele tornou-se, viu nela algo tão vulnerável que ele também disse: olha, eu não tenho... Ainda que nós sabemos que ele podia, disse para ela: eu não vou te condenar, só não peques mais, não faça mais isso. Então, essa atitude é que o mundo espera do cristão, que deve ser mostrado. Esse retorno amoroso, infelizmente, não é uma realidade social hoje, por falta de confiabilidade e por maledicência. Eu vou falar um pouco sobre maledicência hoje, porque maledicência não é simplesmente você falar mal, mas é você falar na ausência da pessoa, referir-se à pessoa em alguma coisa na ausência dela. Então, isso é maledicência. Se você não está falando o bem, na ausência da pessoa, qualquer comentário que não seja positivo, na ausência da pessoa, sem que ela tenha o direito de se defender, é maledicência. Então, hoje, a gente percebe que existe esse hábito, né, de comentar, na ausência das pessoas, algumas coisas negativas acerca dela. É interessante que hoje as pessoas não agem, elas reagem. Eu estou dando aula, mas eu sei que muitas pessoas ouvem e estudam. Nós temos, por exemplo, no nosso canal do seminário, 64 pessoas inscritas. Nós só temos 10 alunos. Então, essas outras pessoas, elas vão ao canal, vão ver a matéria, mas não querem estudar conosco, não querem se tornar alunos, mas querem ouvir. E provavelmente alguma coisa que eu diga
que não esteja muito de acordo com o que ela pensa ou com a sua interpretação bíblica, deve comentar e deve até gravar aquela palavra que eu falei, né, para justificar. Então, veja, essa é uma reação do mundo hoje, não é uma ação. Também as pessoas valorizam a palavra, mas não pegam o sentido da palavra. Hoje a gente vai muito no que você falou. Sim, mas eu usei essa palavra, não com essa intenção, mas você falou. Então, a gente hoje tem que se preocupar muito, que é outra matéria que a gente vai começar daqui a pouco, se preocupar muito com o que a gente fala, porque o que a gente fala não dá para voltar. Né? E também porque nós não pensamos muito em Jesus. Como que Jesus dava retorno? Ele era uma pessoa que podia fazer tudo diferente do que fez, mas ele, como ele era a expressão de amor, ele retornava tudo com amor. Lembrar, acima de tudo, que nós somos embaixadores do céu. Ok, como dar um retorno amoroso? Isso é muito simples e fácil, eu coloquei aqui para vocês, tem aí na apostila também. Primeiro, não use a comunicação violenta. Não agrida. Às vezes a gente não agride com palavras, mas agride com atitude. Tá bom. Não falei nada, mas agredi. Quando a gente... olha, a comunicação violenta ela é tão sutil, porque numa definição que o Dr. Marshall dá sobre comunicação violenta, ele diz que a comunicação violenta é aquela que não permite ao outro a chance de falar. Quando eu corto, eu estou agredindo você. Quando eu não te deixo expressar, ou quando você expressa e eu não quero entender o que você expressou e não gostei, eu corto. Isso é uma comunicação violenta. Então, a gente começa a dar um retorno amoroso quando a gente usa uma comunicação não violenta, quando a gente é sábio ao falar, quando a gente é manso, quando a gente segue o exemplo de Cristo e, principalmente, eu gosto muito dessa parte, quando a gente pede perdão. Se eu reconheço que eu fui violento ao me expressar, ao falar a uma pessoa, é meu dever, para dar esse retorno amoroso, pedir perdão. Não é pedir desculpa, é pedir perdão, me perdoe. Eu te agredi, eu fui violento. Ainda que mesmo uma pessoa mansa pode ter uma atitude violenta. Bom, quais são os conselhos finais para dar um retorno amoroso? Todo cristão tem que dar um retorno amoroso. Aqui tem 6, né, que são fáceis. Primeiro, seja amável com as pessoas. Segundo, vença esses maus hábitos que a gente adquiriu. Que a nossa sociedade é violenta. Infelizmente, a igreja tem sido violenta. A comunicação é agressiva. Vamos fugir desses hábitos. Deixe de lado as brincadeiras de sentido duplo. Brincadeira é a arte de ferir as pessoas sorrindo. Especialmente quando você coloca as pessoas nisso. Eu estava só brincando. Nunca. Um cristão nunca brinca ferindo, magoando as pessoas. Nunca xingue. E aqui eu não estou falando de palavrão, não. Estou falando de tudo. Às vezes a gente não pronuncia uma palavra torpe, mas a gente xinga. Droga! Porcaria! Oh, glória! Oh, tem misericórdia! Esses são xingamentos. Porque você não está glorificando a Deus, você não está fazendo outra coisa, a não ser que você, como crente, você antigamente falava um palavrão, agora você fala uma palavra que não seja tão agressiva, mas que tem a mesma ação de liberar a ira. Não faça isso. Não fale mal dos outros, em nenhuma hipótese, ainda que você tenha provas. Antes de falar mal de alguém, fale com ele o que você vai falar dele. Isso é sumamente importante. Não seja juiz de ninguém. Nós já temos um juiz.
não julgue, a Bíblia diz, para que não sejamos julgados, porque com o mesmo juízo que a gente julga os outros, eles também vão nos julgar. Então não vale a pena fazer isso, né? Bom, alguma pergunta? Por enquanto aqui só tenho vocês três, vocês dois, né? O Paulo e o Ricardo. Eu não sei se tem mais gente que não anotou aqui, né? Pelo menos no meu computador não tem ninguém. Deixa eu ver aqui no meu celular. A Márcia, tá bom, a Márcia está aí. A Márcia, muito bem, Márcia. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tá bom? Ok, tem alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Vamos para o capítulo 6, sobre língua que edifica. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, um retorno amoroso, quase sempre com o que fala, e ter uma língua que edifica. Esse texto de Mateus 12, 37 é fundamental. Eu vou ler bem devagar. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja que não é Deus que me condena, não são as pessoas que me condenam. São as minhas palavras. Isso gente, quando a gente entende isso, a gente começa a dominar a língua. Porque é terrível, é terrível. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A minha Bíblia está na mesa. Muita gente não sabe por que é que Jó passou o que passou. A gente fala, porque Deus quis provar Jó, porque o diabo... Mas a Bíblia, o Jó disse para Deus e para os seus amigos por que ele passou isso. Sabe o que ele diz no capítulo 4? O mal que eu temia, esse me sobreveio. Eu não estou certo se é o capítulo 4, parece que sim. O mal que eu temia, e numa versão diz assim, o que eu dizia que iria acontecer, acabou acontecendo. Pelas nossas palavras. Quando eu fiz o curso de coach, eu aprendi uma coisa interessante. Você é aquilo que você diz de você. Porque se você fala, eu não posso, não vai conseguir. Se eu sou fraco, vai perder. Se eu sou doente, vai ficar enfermo. Porque a sua palavra não tem autoridade sobre mim, mas a sua palavra tem autoridade sobre você. Então, isso é muito importante quando Jesus fala, porque por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você será condenado. Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu tenho aqui uma fábula, se você quiser ver na tua apostila, é chamada Fábula de Menestrel. Não sei se vocês leram, mas eu vou ler essa fábula porque eu quero comentar. Era uma vez, numa terra distante, um menestrel que se chamava Jean-Pierre. Ele gostava muito de cantar e contar histórias para quem quisesse ouvir. Era muito bom nisso. E por esse motivo sempre se formava uma multidão quando ele começava a cantar. Jean-Pierre viajava de cidade em cidade cantando e contando histórias nas praças e vivendo do que ganhava das pessoas. Um dia ele chegou numa pequena e bonita cidade chamada Tremaine. Havia ao seu redor um muro muito alto e um fosso. Bem no meio da cidade havia um sobranceiro e um imponente castelo. Que lugar lindo! Jean-Pierre pensou. Eu realmente não me importaria de ficar aqui muito tempo. Assim, foi direto à praça e começou a cantar. Sua voz era muito bonita e logo formou-se uma multidão ao seu redor. Nesse ponto, começou a contar uma história. Era uma história divertida, e a multidão crescia e ria cada vez mais alto. Logo, o rei daquele país, Edmondo, surgiu na sacada imaginando qual seria o motivo daquele rebuliço. O rei chamou um dos seus servos e disse: vai e convide esse menestrel para jantar esta noite em meu castelo e entreter meus convidados. O rei deu uma grande festa para todos os seus amigos
e o menestrel estava presente para diverti-los. Eles apreciaram tanto suas canções e suas histórias que o ouviram por 5 noites seguidas. O rei Edmundo lembrou-se do seu amigo, o rei Lamont, que morava perto, numa cidade a 20 quilômetros de distância, chamada Versailles. Eu vou enviar esse menestrel para o meu bom amigo, o rei Lamont, disse Edmond. Talvez o humor de João Pierre consiga adoçar o vinho azedo que ele me serve todas as vezes que eu vou visitá-lo. E todos riram da piada do rei Edmundo. Jean-Pierre concordou em ir. Edmundo, porém, insistiu em que o menestrel voltasse para a sua cidade e após a visita a Versailles. Porque entre Mentes e Versailles clamou o rei Edmundo: eu acho que o menestrel, com seus talentos, poderá se sair muito bem durante o tempo que quiser. Jean-Pierre chegou a Versailles e dirigiu-se ao castelo com uma carta de recomendação do rei Edmundo. Naquela mesma noite, o rei Lamont deu uma festa e Jean-Pierre entreteve a todos os convidados que riam e se divertiam até bem mais da meia-noite. Tarde da noite, enquanto todos tomavam vinho para valer com cara de cabide, Jean-Pierre disse a um dos servos: mas este vinho não é nem um pouco azedo. O servo relatou o comentário de Jean-Pierre ao rei, que, por sua vez, pediu uma explicação. Eu não tive a intenção de ofender, é que o vinho é tão bom que supera a reputação que possui. Eu sabia, o rei Lamont vociferou. Aquele beberrão do Edmundo não me perdoa por aquele ano que servi um vinho que não era tão bom numa festa. Agora, então, fala a todos que só tenho vinho ruim aqui na minha cidade. Creio que um bom amigo já me teria perdoado. No entanto, as palhaçadas de Jean-Pierre logo fizeram com que todos esquecessem o episódio do vinho azedo. O rei e sua corte insistiram para que ele ficasse vários dias até que voltasse à terra de Edmond. Você terá que voltar regularmente se não quiser se tornar responsável por uma guerra entre meu bom amigo Edmond e eu, disse o rei Lamont, em tom de brincadeira, é claro. Uma coisa é Edmond ser sovina em relação a servir carne em suas festas, outra, porém, monopolizar a melhor fonte de diversão da terra. E todos riram da piada do rei Lamont. Jean-Pierre voltou para a corte do rei Edmond. E, uma certa noite, enquanto o menestral o entretinha, Edmond perguntou a Jean-Pierre o que ele havia achado da cidade do rei de Tramena. O vinho lá não é tão azedo quanto ouvi falar, e tampouco aqui há falta de carne em suas festas, meu senhor rei Edmundo. O quê? Exclamou Edmundo. Lamont não me perdoou pela festa onde um dos assados ficou tostado demais para ser servido. Se aquele glutão pensasse com a cabeça e não com o estômago, perceberia que se tratava de um acidente culinário. E agora ele fica falando para todo mundo que eu sou mesquinho em relação à carne que sirvo. Um amigo não se comporta dessa maneira. O que mais o meu amigo, entre aspas, o rei de Versalhes, disse sobre mim? O rei Edmundo fez uma pausa e olhou para o seu cálice de vinho. Ele me chamou de bêbado? Não exatamente, murmurou Jean-Pierre. Não exatamente? Então, exatamente o que ele falou, gritou o rei Edmundo e fez mais uma pausa para um gole do seu vinho. Você prefere descobrir como nadar no fosso com uma pedra amarrada em seu tornozelo? Ameaçou o rei. Então,
Me fale o que ele te falou. Todos os convidados prenderam a respiração. O clima estava tenso. Ele chamou-lhe de beberrão, balbuciou Jean-Pierre. Mas tenho certeza que ele não quis dizer isso, continuou. Ah, finalmente a verdade. Logo que você considera alguém um bom amigo, o que falam de você na sua ausência é exatamente o que eles pensam. A festa acabou. Vou para a cama. Encerrando a conversa, Edmundo se retirou ofendido para os seus aposentos com o cálice na mão. O menestrel Jean-Pierre continuou a viajar entre as duas cidades por vários meses. Cada um dos reis sempre fazia comentários desagradáveis e Jean-Pierre era o informante de ambos. O rei Edmundo tomou conhecimento dos adjetivos que o rei Lamon lhe atribuía: bêbado, beberrão, rancoroso, gordo, desorganizado, não merecedor de sua bela esposa, inculto, injusto e indeciso. Da mesma forma, o rei Lamon entendeu que Edmundo referia-se a ele como glutão, fazedor de vinho azedo, rancoroso, senhor de um pequeno reino, infiel à sua dedicada esposa, pretensioso, injusto e indeciso. Naquele ano, Edmundo e Lamon não trocaram presentes e tampouco pergaminhos de Natal. O bom amigo, entre aspas, passou a ser considerado amigo. Depois, aquele outro rei. Depois, aquele mentiroso de duas caras. E, finalmente, um inimigo. Jean-Pierre, o menestrel, mudou-se para outros reinos, porque Tremaine e Farsailles deixaram de ser tão alegres quanto eram por ocasião da sua chegada, e na primavera os dois reis declararam guerra um ao outro. Diz a Bíblia em Provérbios: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa melhores amigos. É uma fábula. Chegou aqui a Rosana, Marcelo também, legal, muito bom, obrigado. É uma fábula, mas nós escolhemos essa fábula para trazer para vocês porque muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente faz o papel do menestrel, de um leva e traz. E é interessante que ele não fazia isso por maldade. Ele não queria lançar um contra o outro, mas o fato de comentar o que o outro disse, e o outro não disse para agredir, mas o comentário, mesmo ainda que seja sutil, pode causar grande separação. Só o fato de levar e trazer fez com que aqueles homens entrassem em guerra. Os dois reis eram bons amigos, haviam características que um não apreciava no outro, isso é muito natural, gente. Mas os aspectos positivos, até a chegada do menestrel, não os separavam. Possuía um péssimo hábito de falar mal do outro, ainda que brincando. Não faça isso. Não seja essa pessoa. Que, infelizmente, às vezes eu percebo, especialmente entre os pastores, e isso fere profundamente as pessoas. Nós precisamos aprender alguma coisa. Nunca sejamos fofoqueiros ou comentar coisas que alguém falou, mesmo que não sejam confidenciais, como no caso do sigilo que a gente estudou. Mas se falou, e a opinião dele não é a sua, no momento em que você é o transporte, ou condutor, ou canal dessa informação, a coisa fica terrível. Conclusão dessa fábula é: evite a maledicência. Maledicência. E antes de falar alguma coisa, eu quero que você observe uma coisa que aprendi com Sócrates. Antes de você falar qualquer coisa de alguém ou para alguém, você tem que passar pelas 3 peneiras. Já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Pelo menos em ética eu falo sobre isso. As 3 peneiras. Antes de eu falar para vocês, antes de eu falar para a minha esposa, seja pessoa íntima, seja pessoa desconhecida, seja para amigo, seja para irmão, seja para pastor, seja quem for,
A primeira peneira é verdade. É verdade realmente que eu vou dizer? Ou eu acho que é verdade? Ou eu não tenho certeza se é verdade? Agora mesmo no Covid, quanta mentira. E as pessoas passam para frente. Quantas? Uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa vai passando, vai passando. Então, a primeira, se eu não tenho certeza que é verdade, morre aí. Mas suponhamos que seja verdade. Vamos para a segunda peneira. Vai construir algum caminho bom se eu falar? É verdade, mas vai edificar? Vai trazer bondade? Vai trazer bem-estar? Alguém saber disso? Vai valer a pena para a pessoa? Vai valer a pena para as circunstâncias? Vai criar um ambiente bondoso? E ainda que, vamos supor que seja verdade e vá criar um ambiente bondoso, vem a terceira peneira. Preciso realmente de falar isso? É necessário? A necessidade, ou eu vou falar por falar? Gente, esse é um critério fantástico. Aprenda isso desde cedo, porque aí a gente vai saber dominar a nossa língua. Diz Tiago 1,26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o coração, a religião desse é vã. Uau! Quando eu falo demais, eu coloco em xeque a realidade da minha fé. Isso é muito sério, gente. É muito sério, muito sério, muito sério. Eu coloquei aí os 12 questionamentos da página 29. Não vou fazer agora, mas você pode ver, pode ler com calma, sobre como que a gente pode, sabe, usar de forma sábia, sem ofender, sem falar maledicência, sem levar e trazer, sem ser um fofoqueiro. Como que a gente pode ter uma língua que edifica? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Bom, alguma pergunta? Não, ninguém está me perguntando. Deixa eu olhar aqui também no meu celular. Nenhuma pergunta. Oh, vocês estão quietinhos, hein? Que bom ter vocês aí. É pena que estou sentindo falta de alguns, né? Mas eu sei que nesse dezembro é um pouquinho complicado. Então vamos para o nosso terceiro. Eu coloquei uma reflexão aqui e eu tinha planos, que horas nós temos? Temos 20 minutos ainda. Eu tinha planos de que vocês pudessem pensar seriamente nessas três características, nessas três coisas, se você é uma pessoa confiável. Ou seja, se chega a você as coisas, finalizam aí. Você não é canal. Chegou para você, parou. Você anuncia coisas boas, mas as coisas não boas ficam aí. Você tem o hábito de dar sempre um retorno amoroso, sem ironia. Eu não falei da ironia, que é uma outra coisa. Não tem nada que agrida mais no relacionamento do que a ironia. E as pessoas dão um retorno irônico. Como é que tá? Tudo bem, claro. O que tu acha? É ironia. Isso agride. Isso não é um retorno amoroso. E sua comunicação, como ela é? Uma comunicação amorosa ou uma comunicação violenta? Pense nisso, seriamente, para a gente poder dar um retorno amoroso e usar sabiamente a nossa língua. Muito bem, capítulo 7 é o capítulo que, gente, foi o mais difícil de eu colocar em prática na minha vida cristã. Porque eu sou muito falador, o meu temperamento é sanguíneo, então eu tenho uma personalidade muito extrovertida. Então, eu falo demais. Eu falo demais. E isso
é prejudicial em muitos momentos. Tem o seu lado bom, como em todos os temperamentos e personalidades, mas no que se refere a grupos, a trabalhar em equipe, isso é muito prejudicial. Porque eu precisava desenvolver um discernimento de quando falar e quando não falar. Não só o que falar, mas quando falar. E aí foi quando eu estudei esse capítulo sobre a disciplina do silêncio. Diz a Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante que estou preparando mensagens de Natal e a experiência que aconteceu com Zacarias, né, o sacerdote Zacarias, né, quando o anjo anunciou que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida e nasceria João, e quando o anjo diz para ele, Zacarias, eu venho trazendo para você uma mensagem de alegria. E o anjo contou, sua mulher vai ganhar um filho, e o nome dele vai ser João, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, etc. E agora veja o contraste entre a alegria do anjo e a reação de Zacarias. Zacarias diz assim, mas como é que vai ser isso? Eu sou velho, a minha mulher também é velha. Aí o anjo diz o seguinte, olha, porque você não acreditou nas minhas palavras, você vai ficar mudo até que tudo isso aconteça. Uau! Quando a gente fala demais, quando a gente não pensa, não para pensar, e olha que eu li a história de Zacarias, a Bíblia diz que ele e a mulher dele eram fiéis em todos os mandamentos. Eles não erravam e não falhavam em nenhum, mas a boca dele se perdeu. Então veja só, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A gente precisa aprender a falar menos e a ouvir mais. A importância do silêncio hoje, somente quando ouvimos mais do que falamos, é que descobrimos o mal que as muitas palavras fazem. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu pai sempre dizia, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para ouvir 2 vezes mais do que falamos. E eu aprendi, né? Graças a Deus, tem passado para as pessoas, antes de ouvir, antes de que você ouça o que eu estou falando, eu tenho que ouvir o que eu estou falando. Porque tem pessoas que pensam e fazem a dissociação da mente com a voz. Quando está falando, está pensando. E não, às vezes não escuta o que ela falou. Depois diz, eu não falei isso, eu não falei isso. Falou, é que você não ouviu. Então a gente tem que tentar criar uma harmonia para falar menos. Falar também um pouco mais devagar, né? Mas falar menos e ouvir mais. É a maneira de nós disciplinarmos a nossa língua, é falar menos, controlar. Tá? É um tempo de autoavaliação. Porque quando eu estou falando, eu começo a pensar no que eu estou falando, eu tenho que parar para autoavaliar. Isso é fundamental para a gente. Agora, por que a gente tem que exercitar o silêncio? Vocês sabem que na história da igreja sempre houve o tempo dos mosteiros, o tempo do jejum, o tempo da oração no monte. Isso é para silêncio. Era para cultivar o silêncio, sozinho, nada em grupo, você sozinho, em silêncio, sem conversar. Eu me lembro quando criança que o jejum na igreja era, não podia comer, mas não podia ver música, não podia sair, não podia andar, não podia falar, tinha que ficar num lugar secreto. Era a forma de jejuar. E não adianta ficar com a barriga vazia, mas com o ouvido cheio de coisa, andando, trabalhando, não faz sentido. Porque o jejum não é passar fome, é tempo com Deus. Veja só, muito difícil falar demais sem pecar.
É muito difícil, gente. Fala muito, depois fala, para que eu falei isso? Devia ter ficado calado. Não é verdade? Falou, né? O pessoal lá do interior que fala, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Fala demais. Segundo, uma vez proferida uma palavra, não volta. E não tem explicação. Você já falou. E isso é triste, porque as pessoas não perdoam. Lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes eu falo algo, mas eu não penso na profundidade, na agressividade daquela palavra, porque não era isso que eu queria, mas falou. E agora, falou. Eu me lembro daquela história, não sei se vocês conhecem, estou olhando aqui a hora, de num reino, o rei soube que um determinado súdito falou muito mal dele, espalhou muita notícia negativa, e o rei chamou essa pessoa e falou, olha, você está falando muito mal de mim, então eu vou te condenar à morte. Então, meu rei, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu não vou falar mais, me perdoe. Ele falou, olha, eu tenho uma proposta para você, eu te perdoo, se você fizer uma coisa para mim. Aí ele falou assim, o que o rei quer? Eu quero que você saia, pegue uma pomba e você mate essa pomba e saia pelas ruas jogando todas as penas que você puder tirar dela. E quando tiver o corpinho dela todinho, sem pena, você me traz ela aqui. E o Su disse, mas é só isso? É só isso. E, claro, ele saiu rápido, pegou uma pomba, matou e começou a depenar, e com rapidez jogou nas ruas, andou pelas ruas. Quando a pomba não tinha mais nenhuma pena, voltou para o rei e disse, aqui está, rei, minha tarefa está cumprida, ele disse. Mas tem uma segunda parte. Eu quero que você agora vá e recolha todas as penas que você jogou. Disse, mas rei, isso é impossível. O senhor tinha que ter me avisado, porque eu joguei em qualquer lugar, o vento levou. Disse, assim são as palavras. Uma vez lançadas, não se tem como reter. Isso é muito sério. Precisamos falar menos para termos tempo de pensar antes de falar. Pense pelo menos 5 segundos antes de falar. É sempre uma tentação falar tudo o que sabemos. Não é bom. Não é bom falar tudo que você sabe, né? Nossas palavras revelam quem realmente nós somos. Uma palavra precipitada ou mal proferida que venha ferir uma pessoa ou violar uma confidência faz um estrago terrível e muitas vezes causa danos irreparáveis. Eu era muito amigo de uma pessoa, gente, muito amigo. Eu admirava demais esta pessoa. Ele estava no início do meu ministério, era uma pessoa que tinha uma referência muito boa. Um dia ele foi na nossa casa, na casa do meu pai, nós nos encontramos, ele estava lá, e ele me fez, eu acho que foi uma brincadeira, mas ele falou assim, Jacé, você viaja muito aos Estados Unidos, eu estava começando a trabalhar com evangelização em profundidade, eu viajava muito aos Estados Unidos, e estou sabendo que você viaja muito, e aí, você está trazendo também alguns pozinhos para vender aqui? E deu um sorriso sarcástico. Na hora, eu falei, não estou acreditando. E ele falou assim no meio de várias pessoas. Eu não respondi, ri, e foi muito difícil eu perdoar. Muito difícil. Né? Porque eu fiquei tão... Ele me agrediu tanto. Foi tanta coisa que veio na minha cabeça na hora, que eu falei, não é. E até hoje eu não tenho, já tentei, vou à casa dele, não funciona. Uma palavra pode separar. Como o Provérbios falou, né? O mexeriqueiro, né? O fofoqueiro separa os melhores amigos. Muito cuidado, gente, muito cuidado, né? Nossos relacionamentos são determinados pelo que falamos. O que a gente fala é que mantém relacionamento. Tem muito pastor e muita pastora que não sabe disso. Muitos membros saem das nossas igrejas
por discordar do que falamos. E não é pregação, não. É a forma como nós falamos. Né? Isso é terrível. A disciplina do silêncio é muito importante na hora da provação, no templo, na casa de Deus, isso é sumamente importante. Frente aos acusadores e perseguidores, Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, fiquem quietos. Jesus foi perseguido, ficou quieto. O acusaram injustamente, ficou quieto. Por que a gente tem que falar? Por quê? Mas na hora da dor, você começa a reclamar, na hora da provação, murmurar, onde está Deus, onde está isso? Fica quieto. Passe em silêncio. Leia esses textos, especialmente Amós 5:3. No templo, na casa de Deus, é lugar de ouvir, né? De conversar, de falar, de ouvir. Ouvir a palavra. Né? Isso é fundamental. Qual é o resultado da disciplina do silêncio? Ou que a gente vai chamar agora jejum da língua. É ter um tempo determinado para ficar em silêncio, é fazer-se dependente de Deus e é treinar e desenvolver o nosso autocontrole. Porque dá vontade de falar. Você tem que se controlar. Né? Recebemos maior apreciação das pessoas que convivem conosco. Fala alguma coisa, você está tão quietinho. Gosto de te ouvir falar. Isso é fantástico. Do que falar, nossa, essa pessoa não para de falar. Né? Aqui tem o Lucas. Ok, Lucas? Muito bom. Seja bem-vindo. A gente vai ser mais feliz, porque você não vai ter que se arrepender do que falou. Você vai ser mais valorizado, porque quando você falar, vai falar acertadamente. Você vai ser uma pessoa que vai valorizar as suas próprias palavras. E por elas você vai ser justificado, com certeza. Qual é a conclusão que eu quero chegar? Como cristãos, nós deveríamos aprender e praticar a ouvir mais do que falar. Certamente seríamos mais ouvidos e acertaríamos mais vezes. Com os pais. Meu pai tinha uma prática muito interessante. Toda vez que a gente fazia uma pergunta para ele, ele falava assim, vou pensar. Ele nunca dava uma resposta imediata. E a gente sabia que ele ia pensar mesmo, porque quando ele dava a resposta, não tinha discussão. Ele fala, vai ser por isso, 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 isso. Pronto, a gente entendia. Mas tem gente que é precipitado, fala e depois volta atrás, depois diz que não falou, diz que não foi bem assim, aí põe a culpa em cima do outro, você que me entendeu mal. Aí a coisa fica difícil de ser relacionada. Precisamos aprender mais. Bom, estamos a 5 minutos do nosso horário. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta de tudo que eu falei até agora, mas eu quero passar direto ao requisito desta semana. São 2 requisitos. Talvez sejam os mais difíceis. Acho que por isso que os alunos dessa vez não apareceram. Deixa eu ver quem está faltando. O Felipe não apareceu, a Ruth, Pacheco e o Tiago e a Tatiane, né? Não apareceram. Mas primeira coisa é você responder as perguntas da página 30 e 34. São 4 perguntas, cada uma simples. Eu quero parabenizar vocês que estão me mandando as respostas. Excelente. Estou muito feliz. Hoje eu mandei para vocês o certificado da matéria de Evangelhos Sinóticos e estou muito feliz. Eu tenho aqui, recebi vários de vocês, né? Muito bom. Muito obrigado. Tem me ajudado muito. Eu sei que tem ajudado vocês também. E você vai fazer por uma semana. Aí agora minha esposa disse, não, uma semana é quase impossível. Mas nós fizemos uma semana de jejum da língua. O que é o jejum da língua? Você só vai falar com quem te perguntar. Se ninguém te perguntar nada, você vai ficar quieto. Só isso. O dia todo. Quieto. Sem falar. Em casa, não é não conversar. Veja, seu filho pergunta, mãe, você fala.
Pai, vem aqui, você está no trabalho. Ô, fulano, pega isso. Pega, muito bem. Então, pronto, você nunca vai dar início à conversa. Você simplesmente vai responder ao que falar. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Mas avisa para a esposa, para o esposo, para o filho, olha, eu estou fazendo um exercício chamado jejum da língua e eu quero me controlar, eu vou falar muito menos. Eu só vou falar o que vocês perguntarem. Fora isso, eu não vou perguntar nada e eu não vou falar nada. Aí você fala comigo, né? Ah, mas eu tenho que perguntar ao meu filho, onde você guardou isso? Onde você guardou isso? Tenta evitar isso também. Arranja um jeito, tá? Se você não puder fazer a semana inteira, que deveria começar amanhã, faça pelo menos 2, 3 dias. E eu quero que você faça isso. E você vai me responder qual foi a sua experiência fazendo o jejum da língua. Se você quiser aproveitar esse tempo do jejum para orar, esse tempo de jejum para fazer, estudar a Bíblia, mas não pode fazer como um amigo meu, né? Ele já não aguentava mais, então ele começava a orar, e falava, Senhor, manda o Jessé falar isso para mim, Senhor. Fala com fulano que eu estou precisando que me dê isso, Senhor. Fala. Aí não faz sentido, né? Usar um artifício para quebrar o jejum. Tem que ser alguma coisa consciente que você faça para exercer autocontrole, para ouvir mais, para você dedicar mais tempo à sua comunhão com Deus, né? Rosana, um grande desafio, meu bicho, mas tenho certeza que seria maravilhoso. Vai ser. Eu faço isso até hoje. Às vezes, quando eu estou, assim, especialmente passando por alguma luta, algum problema, minhas filhas todas já sabem, minha esposa, está quieto, estou orando, estou buscando o Senhor, não comento, e aprendi, né, a não ser fofoqueiro, a não passar, a pessoa me fala, e às vezes a minha esposa até no início ela ficava brava, mas você sabia, não falou nada? Não há necessidade, lembra das 3 peneiras? Não há necessidade, para quê? Hoje, até hoje, eu enfrento situações que eu tenho que ficar calado. E isso tem me feito bem, quando você fica calado porque você quer, quando você não diz porque você decidiu não dizer, te faz muito bem. Agora, quando você não diz porque não foi possível, porque você está com medo das consequências, aí é chato, mas quando é uma decisão sua, isso vale muito a pena. Então, nas 3 aulas, nos 3 capítulos de hoje, vamos dar um retorno amoroso. Comece a dar um retorno amoroso para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para as pessoas que trabalham com você amanhã. Dê um retorno amoroso, sabe? Usa a sua língua para edificar, para abençoar. Jogue fora a maledicência. Tem um capítulo aí, são 3 páginas só sobre maledicência. Não fale. Não fale na ausência da pessoa nada que possa dar uma ideia de algo negativo. Não fale. E faça o jejum. Faça o jejum da língua. E quero aproveitar, né, terminando, 11 horas, esses dias Deus tem falado muito comigo sobre o jejum mesmo, jejuar. Eu me lembrei que quando eu era criança lá em casa, toda quinta-feira era dia de jejum. Meu pai, né, aprendeu nos ensinamentos de Wesley que pelo menos um dia durante a semana a gente deve jejuar 24 horas. E era um jejum bem, não podia beber água, suco, nada, não comer nada. A gente comia a janta de um dia e só jantaria no outro dia. Isso por muitos anos. Aí fui para o seminário e tal, aí continuei, mas depois eu comecei a jejuar de sábado para domingo. Eu lembro que eu jejuava o domingo inteiro, até que um dia eu passei mal, fiquei meio zonzo, tanta fraqueza, porque domingo era muito difícil, eu estava pregando, agarrei no púlpito, vendo todo mundo balançar. Falei, não, eu não posso fazer isso no domingo. Comecei a jejuar até o meio-dia de domingo. E aos poucos eu fui perdendo a prática de jejum. E esses dias eu estava pensando sobre isso, que é essencial que a gente jejue.
é essencial. E mesmo que você não tenha que jejuar trabalhando, uma coisa assim, faça jejum de 18 horas, jejum de 16 horas. O melhor é 24 horas, para o seu organismo ficar saudável e para você ter esse silêncio, esse tempo com Deus. Vale a pena. É uma sugestão além de tudo isso, tá bom? Muito bem, gente. Eu estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta, não tem nada, são 11 horas e eu quero muito agradecer vocês nesta semana. Eu sei que ainda que tem a pandemia, ainda é semana de Natal, né? É Natal, e muita gente trabalhando até tarde. Eu espero que essas aulas possam nos edificar, tá bom? E a terça-feira que vem estaremos aqui com mais uma aula seguindo esse princípio de fazer da nossa vida uma vida que expresse a glória de Deus, tá bom? Ok, gente, muito boa noite, graça e paz, Deus abençoe vocês, tenham uma semana muito feliz na presença do Senhor. Amo muito vocês. Até terça-feira, querendo Deus.